Uma boa noite a todos que estão aqui no recinto. Uma boa noite a todos aqueles que estão nos acompanhando de casa. Que Deus abençoe a todos nós. Que Ele abençoe os nossos propósitos de bem servir. Nesta noite nós vamos fazer um estudo de um artigo escrito por Allan Kardec. E lembrando que Allan Kardec, ele escreveu 5 obras básicas: o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns depois, o terceiro, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e, por último, a Gênese. Estudiosos da vida de Kardec dizem que ele escreveu, na realidade, 23 obras. Essas 5, mais uma obra sobre o Catecismo Espírita, vários volumes da Revista Espírita, de viagens que ele fez, que totalizaram, então, 23 obras. Mas o assunto de hoje está numa obra dele, chamada Obras Póstumas. Como o próprio nome dizendo, póstumas, pós a morte dele. Kardec recebia muitas comunicações de espíritas que moravam em outros países e respondia, questionava. Então, quando ele desencarnou vítima de um aneurisma, acharam na escrivaninha dele, na mesa dele, muitos artigos escritos que ele estava preparando para compor um livro. Então, fizeram uma compilação desses artigos e surgiu a obra, então, Obras Póstumas, que é essa aqui, Obras Póstumas. Aqui tem artigos então, que Kardec tinha escrito, mas não tinha publicado. Então, amigos publicaram depois que ele desencarnou. Então, a aula de hoje, ela compõe um artigo que Kardec escreveu, chamado As 5 Alternativas para a Humanidade. Não existe ninguém nesse mundo que não se preocupe com o dia de amanhã. Todos nós preocupamos. Será que amanhã eu vou estar empregado? Será que amanhã eu vou estar com saúde? O que é que eu vou preparar para o almoço de amanhã? Será que eu vou ter dinheiro para pagar minhas contas amanhã? Então, as pessoas têm preocupação com o dia de amanhã. E, com certeza, todos têm preocupação com o grande dia, o grande dia da nossa vida, que é o dia da morte. É o maior acontecimento da nossa vida, é o dia da morte. Alguns amigos chamam do dia da colação de grau, porque todos nós estamos passando uma temporada. Então, esse último dia é o dia da colação de grau. Acabou. Então, depois da morte, nós viveremos ou não viveremos? Se viveremos, como nós viveremos depois? Então, existe 5 alternativas para a humanidade que Allan Kardec colocou nesse artigo. E é exatamente o que nós vamos falar sobre isso. O primeiro artigo dele, a primeira análise dele é sobre o materialismo. O que vem ser o materialismo? Primeiro, para o materialismo, Deus não existe. Espírito não existe. Alma não existe. A inteligência do homem é uma propriedade da matéria. Nasce e morre com o corpo. O nosso pensamento surge por quimismo do nosso cérebro. O homem nada é antes e nem depois da morte. Então, antes de nascer, nós não éramos nada, não existimos. E depois que nós morremos, também é nada. Acabou. A vida é só aqui.
A vida é só matéria. Dizem que tudo começou com a grande explosão, o Big Bang, há 13 milhões de anos. Então, pergunta-se, por que eu estou aqui? Por que eu não estou em outro lugar? Por que o outro não está no meu lugar, né? O que o materialismo responde? Bom, você está aqui porque você nasceu da sua mãe. A sua mãe nasceu da mãe dela. A mãe dela nasceu da mãe dela, e assim até chegar lá no Big Bang. Por isso, somos produto do acaso. Então, sendo apenas matéria, os gozos materiais são as únicas coisas reais e desejáveis. Gozar a vida, aproveitar ao máximo. Os laços morais, a morte quebra sem remissão. Por exemplo, os laços que você tem com os familiares, com o pai, com a mãe, com os seus irmãos, vão acabar. Porque todos vão morrer. Você não vai encontrar com seu pai, com a sua mãe, acabou. As misérias da vida não há compensação. Que nós vemos aí, por exemplo, o Cristo falar, né? Bem-aventurado os pobres, né? Bem-aventurados os que choram, os que sofrem, porque serão consolados. Então, mostrando que o sofrimento vai trazer alguma finalidade. Para o materialista, não. Quando não se tem atenuação para o sofrimento, você está passando para o materialista, está passando por um sofrimento atroz, não consegue emprego, ou está com uma enfermidade terrível que não tem cura. Uma das melhores saídas, suicídio. Por que ficar sofrendo? Então, muitos suicidam porque duvidam, quando ele está sofrendo, ele duvida da existência de Deus. Por que eu estou sofrendo? Por que isso não tem fim? Se Deus existe, por que eu estou sofrendo? E muitas vezes parte para o suicídio porque acham que realmente não tem nada. Então, o materialismo acaba incentivando o suicídio. Inútil se esforçar para melhorar os maus pendores, né? Se você tem maus pendores, você tem más imperfeições, besteira você melhorar. Vai acabar mesmo. O que vai adiantar você melhorar? Vai morrer? Viver cada um para si o melhor possível enquanto estiver vivo. Então, procure cuidar bem de você, os outros que se lasquem. Viva bem, cuide de você, que isso que é o mais importante. Estupidez sacrificar o repouso, o bem-estar por causa dos outros. Porque todos vão ser aniquilados, todos vão morrer e não se verão mais. Para que sacrificar pelos outros? O bem e o mal é mera convenção. A única coisa para o freio social, para frear o mal, as leis da terra, a justiça, a polícia, só isso. Então, por que é que o materialismo ganhou força? Por que ele ganhou força? Por que ele cresceu? Porque nós sabemos que existem muitas pessoas hiperinteligentes que são materialistas. Inclusive prêmios Nobel. Pessoas aí que ganharam o prêmio Nobel e são materialistas. Porque são pessoas altamente inteligentes e eles notam que aquilo que as religiões passam para eles não convence. Porque o que as religiões dizem quando vê uma pessoa sofrendo? Ah, é mistério de Deus, é mistério de Deus. Mas isso não consola ninguém. Você olha as misérias da vida, as enfermidades, as injustiças. Como é que você pode acreditar que Deus existe? Então, muitas pessoas acabam acreditando que Deus não pode existir. Por que ele permite? Se ele é bom, se ele é onisciente, se ele sabe tudo, se ele é poderoso, por que ele deixa? Por que ele deixa, por exemplo, eu tenho um filho e o meu filho cresce, se envolve com o que não presta, mata alguém, vai para a cadeia e acaba sendo morto lá na cadeia? Deus não olha essas coisas, não vê essas coisas. Se ele é bom, se ele é justo, se ele é misericordioso. Então, muitas pessoas, não pode existir Deus.
Então o materialista acredita que não existe Deus, que não existe espírito, que não existe alma, nada. Morreu, acabou. Nós somos produto do acaso. Então as crenças do passado, aquelas crenças, aquela história de falar de inferno, de demônio, não amedronta ninguém. Um céu de ociosidade. Então por isso que o materialismo acabou crescendo. As pessoas não acreditam que possa existir um local de sofrimento, de inferno. O cara sofre tanto aqui, porque ele vai sofrer do lado de lá. Ele não acredita que existe demônio, que existe um ser voltado ao mal, que leva as pessoas para o inferno. Então ele passa a não acreditar naquilo que as religiões passavam, e serviu para alguma coisa, para segurar as pessoas. Mas para hoje, para a mentalidade de hoje, essas coisas não estão servindo mais. Então por isso o materialismo cresceu muito. Então, basicamente, o materialismo é isso. Para ele não existe Deus, não existe espírito, não existe alma, não existe nada antes da vida e nem depois da vida. Todos vão morrer e vão acabar. Esse é o materialismo. Isso não quer dizer que não existe a pessoa materialista que não acredita em Deus, mas são pessoas boas. Fazem o bem, fazem caridade. Só que não acredita que Deus existe e que não tem nada depois da morte. Mas fazem. E é uma coisa que é importante a gente saber, que quando a gente desencarnar, ninguém vai perguntar a nossa religião. Vai perguntar para a gente o que é que nós fizemos, o que é que nós levamos, o que está na nossa bagagem. Mas o que nós, com a religião que era nossa, com a profissão, e filho de quem, ninguém vai perguntar isso. Mas vamos prosseguir na outra, chamada de panteísmo. Pan, tudo, teísmo, Deus. Quer dizer, tudo é Deus. Então, uma outra doutrina que surgiu, que diz que tudo é Deus, a natureza é Deus. E nós somos tirados da natureza. É como se Deus fosse um oceano e nós fôssemos uma gota d'água retirada de lá. O dia que nós desencarnarmos, essa gota d'água volta para lá. Então, diz que nós temos um espírito, mas esse espírito é retirado da natureza, é retirado do todo. Só que quando nós desencarnarmos, acaba tudo também, porque você volta para o todo, vai compor tudo, você perde a individualidade, não existe mais. Mas vamos ver alguma coisa aqui. O princípio inteligente, a alma, é extraído ao nascer, independente da matéria, mas ele existe, do todo universal. E que volta para esse todo após a morte do corpo. É como se fosse uma gota d'água que volta para o oceano. As consequências são as mesmas do materialismo. Nós vamos desaparecer para sempre após a morte corporal. Uma das únicas vantagens dessa doutrina é que ela fala que a natureza é Deus e pede para as pessoas cuidar da natureza. Se nós somos a natureza, nós somos deuses. Então nós temos que cuidar bem dessa natureza. Então, é uma das coisas boas do panteísmo. Mas uma coisa engraçada é que é o seguinte, se nós somos tirados desse todo, todos tinham que ser iguais, porque esse todo é tudo igual. Por que uma alma é diferente da outra? Porque numa casa tem lá 2 filhos, um é estudioso, é amoroso, é honesto, o outro preguiçoso, indisciplinado, não quer estudar, foi tirado do mesmo todo. Então, se foi tirado do mesmo todo, era para ser igual. É uma das coisas que eles não explicam, né? E se Deus é todo Deus é a natureza, e a natureza se modifica, Deus também deveria ser modificado. Ele também modifica. Ele também não tem estabilidade. É uma coisa engraçada. Então, é uma coisa que não tem lógica. Não tem lógica o que o panteísmo fala. Então, basicamente, no final das contas, no frigir dos ovos, vai acontecer a mesma coisa do materialismo. Porque você vai perder a sua individualidade, você não vai existir mais, porque você vai voltar para o todo. É aquela gota d'água que vai voltar para o oceano. Acabou. Então, tudo aquilo que você adquiriu, a evolução intelectual, moral sua, se perde ali. A outra doutrina é chamada de doutrina deísta. A doutrina deísta, ela diz o seguinte, ela acredita em Deus, como Criador. Deus criou tudo. Um dia ele tomou a decisão de criar tudo.
E criou as suas leis, e pronto, o resto é conosco. Então tem duas classes de deísta, os deístas independentes e os deístas providencialistas. Os deístas independentes diz que Deus fez o mundo, fez o universo, fez as suas leis e acabou, não se importa mais. Ele não se envolve mais, ele não toma nenhuma providência. Então não adianta você pedir a Deus que te ajude, agradecer a Deus pela sua vida, nada disso. Louvar a Deus, nada disso. Porque Deus fez as leis, é como se fosse aquele pai que de repente teve os filhos e botou eles para fora e falou, agora é com vocês, se virem. Então, esses são os deístas independentes. Os deístas providencialistas são um pouco diferentes. Eles acreditam que Deus criou o mundo, fez as suas leis, mas que Ele interfere. Ele interfere, sim, na vida das pessoas, ajudando, corrigindo, amparando. Ele interfere. Só que eles não fazem adoração em templo. Você não precisa de templo para poder orar a Deus, para agradecer a Deus, para que você não precisa de templo. Então, não existe nada externo, não existe adoração externa, não existe templo. Então, os deístas são desse jeito. Para eles não existe igrejas, templos. Então, Deus, esse providencialista, ele acredita que Deus interfere, que Deus ajuda, ele agradece a Deus, ele pede a Deus, mas não tem nenhuma comemoração externa, não existe sacerdócio, não existe igrejas para eles. É você e Deus. Então, essa é a doutrina deísta. Agora nós vamos a outra, para a penúltima, que é a dogmática. Doutrina dogmática. O que vem ser dogma? Você olhando lá no dicionário, você vai ver lá. Dogma, opinião imposta pela autoridade, pode ser autoridade religiosa, né? E aceita sem crítica e nem exame. É uma proposição irrecusável. Então, a igreja... Quem são as igrejas dogmáticas? O catolicismo, o protestantismo, o islamismo, o judaísmo, são religiões dogmáticas. Por quê? Porque eles têm dogma. Reúne lá em concílio, em conselho, e decide uma coisa, e aquilo lá é incontestável. Ninguém pode contestar. Por exemplo, o dogma da Santíssima Trindade. Foi num concílio que decidiram que existe, que Deus é Deus, que Jesus é Deus e que o Espírito Santo também é Deus. E isso aí é indiscutível para eles. Que quando você toma aquela hóstia lá na igreja no dia da comunhão, ali está o Cristo. O Cristo vai para o seu coração. Foi decidido isso. Que Maria teve o Jesus virgem. A virgindade de Maria. Foi um dogma da igreja. Que Maria, depois que morreu, ascendeu aos céus em corpo de carne. Isso é um dogma da igreja. Então, a igreja tem... O dogma é isso. São decisões tomadas, decididas, e são indiscutíveis. Ninguém pode contestar. Mas vamos ver lá. O que a doutrina dogmática fala? Ela diz que a alma é independente da matéria. O corpo é uma coisa, a alma é outra. Só lembrando a definição de alma e de espírito. O que é alma? A alma é espírito encarnado. Então, quando nós estamos encarnados aqui, é alma. Quando nós estamos no mundo espiritual, é espírito. Então, a alma é um espírito encarnado. Bom, então lá. A alma é independente da matéria. É criada por ocasião do nascimento. Naquele momento em que você é criado, está nascendo, é criada a sua alma. Naquele momento. A alma sobrevive e conserva a sua individualidade após a morte. Então, depois que você morre, você continua, volta para o mundo espiritual, como alma. Seu corpo vai para a terra, você volta para o mundo espiritual. Desde esse momento, tem irrevogavelmente determinada a sua sorte. Então, quando você morre, ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno. Para os dogmáticos, não existe a reencarnação. Não tem segunda oportunidade.
Então, o que você fez nessa vida vai decidir o que vai acontecer com você. Se você foi bom, você vai para o céu, vai ver Deus e vai ficar na contemplação perene, ou vendo as belezas do céu pela eternidade. A alma não progride no mundo espiritual. Será sempre o que foi aqui, moral e intelectualmente. Então, quando você morre, vai para o mundo espiritual, você vai estar lá do jeito que você está aqui. Tudo que você sabe intelectualmente é só aquilo. Você não vai aprender mais nada lá. Tudo que você é moralmente é o que você vai ser do lado de lá. Não evolui. É o que você é. Então, se você tiver que fazer alguma evolução, é aqui. É aqui que você vai estudar, aqui que você vai melhorar, aqui que você vai ser uma pessoa melhor. Então, como já disse, os maus serão condenados a castigos perpétuos, sem perdão no inferno. Então, os maus não têm perdão. Não adianta o cara se arrepender depois. Não adianta se arrepender após a morte. Deus nega conceder qualquer reparação do mal que fizeram. Então, não adianta querer se arrepender. Eu vou reparar o mal. Não tem. Você está lá no inferno, você vai ficar lá. Lembrando, gente, só uma coisa. A igreja, para contemporizar essa situação, criou a figura do purgatório. Se nós olharmos nos evangelhos, não tem essa figura do purgatório. Também é um dogma da igreja. Criou o purgatório. Então, o que é que ela diz? Que aquelas pessoas que não são nem muito bom, nem muito ruim, ao invés de ir para o inferno eternamente, vão para o purgatório. E vão ficar lá no purgatório. Se tiver gente aqui que ore para você, que reze para você, que celebre missa para você, né? Você pode tirar de lá e acender os céus. Mas se não tiver quem faça isso para você, você vai ficar no purgatório, que também é um local de sofrimento. Agora, a doutrina espírita fala que o purgatório é aqui. Aqui é o purgatório. Vamos seguir lá. A doutrina espírita não fala depois. Então, os bons serão recompensados com a visão de Deus e contemplação perene. Fica a cargo dos sacerdotes perdoar ou não perdoar. Então, por exemplo, você passou uma vida de fazendo maldades, fazendo coisas erradas. Chega no final da vida, só você, puxa vida, né? Se eu pudesse voltar atrás, eu não faria o que eu já fiz. Eu vou me confessar. Aí você vai lá no padre, no pastor, faz a sua confissão, ele paga lá uma penitência e perdoa os seus pecados. Será que isso é real? Será que um homem tem esse poder de perdoar pecados? Mas vamos supor que ele tivesse. Ele perdoa os seus pecados. Mas chega lá, quem julga em última instância é Deus. E se Deus decidiu o contrário? Então o perdão que o sacerdote deu não adiantou nada. Tem nos evangelhos uma passagem que fala assim. Jesus falando para os apóstolos. A quem perdoar os pecados, eles serão perdoados. A quem reter os pecados, eles serão retidos. Está escrito no Evangelho. Diz que é a palavra de Jesus. Então, dando poderes aos discípulos dele, os apóstolos dele, de fazer isso. E diz que isso passou para os sacerdotes que vieram depois. Então, o sacerdote tem esse poder de perdoar pecado ou reter pecado. Mas estudiosos do Evangelho falam que isso aí foi implantado ali. Foi colocado ali para dar poder aos sacerdotes. Para que as pessoas fiquem sob a tutela do sacerdote. O padre, o pastor, tem o poder de perdoar. Ele tem essa prerrogativa. Então, dá poder ao cara, o cara fica poderoso, perdoar pecado. Se você vai lá, matou, roubou, violentou, corrompeu, fez o diabo. Se confessou, perdoa. É dogma deles. Agora acredite quem quiser. Acredite quem quiser, né? Paga para ver, né? Se isso é verdade. Porque seria muito bom, você vai para pronta, feito, né? Destrói a vida de um monte de pessoas, depois um alimento vai lá, manda você rezar alguns Pais Nossos, Ave Maria, você fala que está arrependido, e sai dali limpinho para fazer outra vez outras coisas. Será que isso é real?
E aquela pessoa que foi prejudicada? Que você arrebentou com a vida dela, matou, levou ao suicídio, deixou na miséria, colocou na meretrício. Você está perdoado e ele, o outro, se lasque. Então, a coisa não é bem assim, nós vamos ver depois. É inútil fazer oração após a morte, para aquelas pessoas que estão no céu ou no inferno. Porque quem está no céu não precisa de oração, ele está no céu, para que você vai orar para ele? E para quem está no inferno também não adianta, porque ele não vai sair de lá mesmo. A oração só serve para quem está no purgatório, né? Segundo eles, né? Outra coisa, a doutrina dogmática diz que Deus criou seres privilegiados, os anjos. Os anjos já foram criados por Deus, sabendo tudo, só tendo virtude, não tendo nenhuma imperfeição. Sabe que há justiça nisso? A gente passa aqui na terra, lutando para ganhar o pão, isso, aquilo, enfermidade, isso, e escapando do crime, de uma coisa, de outra, para poder a gente evoluir, para a gente crescer, para a gente melhorar. Enquanto todos são criados direto, sabendo tudo. Então, eles dizem isso, que existe uma casta de gente que são criada por Deus perfeitos. Depois nós vamos ver que não é bem isso, né? Bom, as consequências disso é o seguinte, agora vamos ver as consequências. De onde vem a disposição inata, intelectuais e morais? Por que uns nascem bons, outros nascem maus, outros inteligentes, outros idiotizados? Por que se foi criada, a alma foi criada no momento em que você nasce, né? Por que são diferentes as pessoas? Às vezes na própria casa você vê a diferença das pessoas. O pai é o mesmo, a mãe é a mesma, o tratamento é o mesmo, a comida é a mesma, frequenta as mesmas escolas, os ensinos são os mesmos e são completamente diferentes um do outro. Por que Deus criou um diferente do outro, né? Vamos lá. Qual é a sorte das crianças que morrem em tenra idade? Nasce uma criança, 2 meses, 1 ano, ele morre. Para onde que ele vai? Fala, é anjinho. E vai para o céu. Bom, se ele for para o céu, ele não sofreu nada aqui, não aprendeu nada. É justo. Mas se mandar ele para o inferno também não, porque ele não fez nada de mal. Então, eles não explicam. Você pergunta, é mistério de Deus. Dizem que aqueles que não são batizados, quando morrem, antes de ser batizados, vão para um local chamado limbo, onde não existe nem sofrimento e nem gozo. Ficam lá, para a eternidade. Qual é a sorte das pessoas com deficiências mentais idiotas, que não têm consciência dos seus atos? Loucos. Para onde que eles vão? Tem pessoas que nascem, são pessoas enlouquecidas. A gente ouviu falar para os loucos, os idiotizados, que não conseguem aprender a ler, a escrever, né? serve de chacota para os outros nas ruas. Esses caras, quando morrem, vão para onde? Eles vão para o céu. Mas não aprenderam nada, não evoluíram nada aqui. E o Cristo não fala isso, sedes perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Como é que esse cara vai para o céu? Não, ele vai para o inferno. Vai para o inferno por quê? E por que ele nasceu daquele jeito? Idiotizado, com cérebro ruim. Por que Deus criou daquele jeito, se ele foi criado no momento do nascimento? Castigo para os pais? O que ele fez nessa vida para merecer isso? Nesta vida, por que ele fez para merecer isso? Também a gente fala, é mistério de Deus. Onde a justiça das misérias e enfermidade de nascença? O que fizeram nessa vida para merecer isso? A gente vê crianças que nascem 1 ano depois estão com cânceres. Porque os hospitais especializados em São Paulo, em Campinas, estão lá. O que aquela criança fez nessa vida para merecer isso? Desde criancinha com câncer. E outras enfermidades, né? Outros nascem sem perna, sem braço, cego, surdo, mudo. É mistério de Deus.
Falavam foi uma deficiência genética, o pai tinha sífilis, não sei o quê, às vezes não tinha nada. Às vezes o pai e a mãe eram as pessoas rígidas, né? E nasce criança desse jeito. Hoje nós vemos muito falar nos autistas, né? Quantas crianças autistas hoje? Síndrome de Down. Qual é a sorte dos selvagens? Aqueles índios lá, os Yanomamis, né? Lá no meio da selva, que nunca viram civilização. O que eles fazem lá, o que é? É a subsistência deles, caçar, pescar, reproduzir, né? Praticar o sexo. É a vidinha deles ali, não aprenderam nada. Não evoluíram nada. Quando eles matam o inimigo, comem a carne do inimigo. Eles acham que estão adquirindo as forças do inimigo. Para onde vão depois que eles morrem? Vão para o inferno? Eles não tinham muita noção, não aprenderam nada. Vão para o céu? Naquela evolução deles. Mistério também, né? Por que Deus não cria umas almas? Deus cria as almas mais favorecidas do que as outras. Nós já falamos sobre isso, né? Por que ele cria os anjos, né? Por que ele chama cedo os que podem melhorar-se se vivesse mais tempo, já que não pode progredir após a morte? Então vamos ver um caso, né? Um jovem, de repente se envolve com drogas, com crime, assalto, né? De repente ele morre num acidente ou morto pela polícia. Se ele vivesse mais, ficasse, quem sabe, idoso, velhinho, quem sabe ele melhorava. Ele não teve chance, foi embora antes. Ele não teve chance de melhorar. O que vai acontecer com ele? Vai para o inferno direto? Nunca mais sai de lá? E às vezes nasce, né? Às vezes nasce numa situação difícil aqui na Terra, nasce num bairro infecto, os pais, né? Não teve educação direito, não frequentou a escola direito, se envolve com crime, às vezes por causa disso. Pela situação que ele nasceu. E por que ele nasceu lá? E aí, de repente, ele morre num acidente ou morre numa overdose. Não teve tempo. Se ele vivesse mais, poderia melhorar, despertar para alguma coisa. E aí, os anjos, nós já falamos, Deus criou os anjos em um estado de perfeição, sem nenhum trabalho, né? Agora, vamos falar um pouquinho da doutrina espírita. Então, vemos que o dogmatismo é cheio de dogma, mas eles não têm explicação para muitas coisas, como nós já falamos aqui. Doutrina espírita agora. Então diz lá, que o princípio inteligente, que é o espírito, né, o alma, é independente da matéria. O espírito é uma coisa, a alma é uma coisa, e a matéria, o corpo é outra. A alma individual preexiste e sobrevive o corpo. Então, a dogmática diz que é criada no momento que nasce. O espiritismo diz não, ela já existia antes. E vai continuar existindo depois que o corpo morre. Daí a diferença. E tem um motivo para isso, né? Vamos lá. Todos são criados simples e ignorantes, sujeitos ao progresso indefinido. Progresso infinito. Então, quando nós passamos ao estado hominal, nós não temos conhecimentos, somos simples e ignorantes. Mas com as vivências, com o trabalho, com a boa vontade, nós vamos aprendendo as coisas. Vamos evoluindo, vamos evoluindo, vamos evoluindo. Mas como Cristo fala, sedes perfeito como perfeito é o vosso Pai Celestial. Como é que pode um ser se tornar perfeito numa só reencarnação? Conhecer tudo de física, de química, de biologia, de mecânica, de eletricidade, de medicina, de tudo. E, detalhe, ter todas as virtudes, não ter nenhuma imperfeição numa vida só? Então, é através das encarnações, das reencarnações, é que o espírito vai melhorando, vai melhorando. Mas vamos prosseguir aqui. Então, todos são criados simples, ignorantes, sujeitos a progresso indefinido. Não há criaturas privilegiadas. No caso, os anjos. Não tem. Mas, peraí, mas existe anjo. A gente vê lá arcanjo Gabriel, né? Arcanjo São Miguel. São arcanjos, né?
protetor do Brasil, Ismael, é um anjo. Existe anjo? Existe. Mas os anjos nada mais são do que os homens que passaram por aqui. Tiveram milhares de reencarnações, e nessas milhares de reencarnações, aqui nesse mundo e em outros mundos, eles foram adquirindo perfeição, se livrando de imperfeição, ganhando virtude, ganhando sabedoria, até se transformar em querubins, em anjos, em arcanjos. O próprio Cristo, aonde ele nasceu, aonde ele surgiu, e aonde ele cresceu, ele evoluiu, em planeta que nem existe mais. E ele mesmo fala lá no Evangelho, né? Antes que o mundo fosse, eu já era. Quer dizer, antes que a Terra existisse, Jesus já era um espírito muito antigo. É um espírito altamente evoluído, que hoje é o governador espiritual da Terra. E ele encarnou aqui para trazer para a gente a lei de amor, para mostrar um Deus bom, um Deus misericordioso, mudar aquela concepção de Deus que tinha. Né? Depois, no finalzinho, a gente fala um pouquinho de Jesus. Vamos lá. A vida normal é a vida do Espírito. Essa é a vida normal. A vida aqui na Terra, a corporal, é temporária. Ela é temporária. Tanto é que nós somos um espírito e temos um corpo material. Então, o corpo é acessório. O corpo é só uma ferramenta de trabalho. O importante é o espírito. As almas progridem mais ou menos rapidamente mediante o uso do livre-arbítrio, pelo trabalho e pela boa vontade. Então, a evolução nossa, quem faz é a gente, depende da gente. Você com boa vontade, né, trabalhando e usando essa liberdade que é o livre-arbítrio de fazer escolha. Então, se você escolhe coisas boas, você vai evoluir mais rápido. Se escolhe coisas ruins, você fica estacionado, tem que reajustar aquilo. Então, tudo depende da gente. O espírito progride no estado corporal e no estado espiritual. Então, aqui, nós progredimos aqui na Terra e também continuamos evoluindo no mundo espiritual. Quem leu as obras de André Luiz viu isso, que ele era médico aqui na Terra, quando ele desencarna, ele vai lá para o mundo espiritual, e quando ele sente a vontade de trabalhar, ele achou que ele ia trabalhar como médico, mas quando ele foi ser entrevistado lá pelo Clarencio, ele viu que ele tinha que aceitar o que aparecesse, e pediu para trabalhar em qualquer coisa, e foi fazer limpeza lá nas regiões das colônias de recuperação, aquelas pessoas, aqueles espíritos doentes. Então, lá existe trabalho, lá existe universidade. Você vê que depois de um certo tempo, ele foi acompanhar aqueles espíritos nos trabalhos dele de recuperação, de desobsessão. Então, se a gente lê a vida dele no mundo espiritual, a gente vê que lá você evolui, você aprende, você trabalha. Lá não existe ociosidade. Tanto que o Cristo fala, né? Meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Quem está com essa ideia de morrer para descansar, tira o cavalo da chuva. Vai morrer, vai passar um tempo de recuperação e vai continuar trabalhando. Quando precisar, vai voltar. Vamos lá. O estado corpóreo é necessário ao espírito até que tenha atingido certo grau de perfeição. Então, nós vamos reencarnar, gente, até quando a gente precisar. Quando nós adquirirmos aquela condição, não temos mais imperfeições a corrigir, ganhamos sabedoria, ganhamos bondade, não precisaremos mais reencarnar. Alguns reencarnam só em missão, mas reencarnação expiatória e provatória, não. Você já fez tudo que tinha que fazer. E detalhe, quando você aprender tudo que existe neste mundo aqui, você vai para outro mais evoluído. Se desenvolve pelo trabalho, pelas próprias necessidades e adquire conhecimentos práticos e especiais. Sendo impossível adquirir perfeição numa só existência, retoma um corpo quantas vezes for necessário. Então, quantas vezes for necessário, nós vamos reencarnar. Dizem alguns estudiosos que todos nós já tivemos pelo menos 2.000 reencarnações. Então, imagine, aonde nós já tivemos e onde estamos hoje. O espírito ou alma nunca perde o progresso já conquistado em outras encarnações anteriores. Então, por exemplo, você está aqui na Terra, aprendeu um monte de coisa.
é médico, é engenheiro, é trabalhador braçal, é pedreiro, é mecânico. Esse conhecimento que você adquiriu nessa encarnação te acompanha. Na outra encarnação você vai ter mais facilidade para determinadas áreas. É isso que acontece. Tem pessoas que têm habilidade, de repente, para carpintaria, para pintura, para isso, para aquilo. Por quê? Já aprendi, traz de outras vidas. Quando no mundo alcança o progresso que aí pode obter, vai para outros mundos mais evoluídos, moral e intelectualmente. Já falamos sobre isso, né? O estado feliz ou infeliz é inerente ao adiantamento moral do espírito encarnado ou desencarnado. Então, o elemento é feliz ou infeliz de acordo com o desenvolvimento moral dele. Quanto melhor, quanto mais ele desenvolver a bondade, o intelecto dele, mais feliz ele é. Quanto mais desenvolver com o mal, endurecido no mal, mais ele sofre. E esse sofrimento tem uma finalidade, fazer a pessoa despertar. Olhar para trás e falar, não devo fazer mais isso. Todo sofrimento é decorrência do seu endurecimento no mal. Por perseverarem no mal, punem-se a si próprio. Quem nos pune somos nós mesmos. Tanto que, quando nós estamos a cometer uma série de desatinos aqui, e vamos parar nas regiões umbralinas do lado de lá. Passamos aquela temporada lá, sofrendo e refletindo nas coisas que nós fizemos. Quando nós caímos em si, precisamos mudar, precisamos melhorar, nós pedimos ajuda aos benfeitores para preparar a nossa encarnação. Preparar de modo que a gente possa evoluir e corrigir as faltas passadas. Reparar o que nós fizemos de errado. Então, cada reencarnação é para isso. É para a gente aprender coisas novas e reparar coisas passadas. Até o dia que não precisar mais. A porta do arrependimento nunca se fecha, dependendo de cada um voltar para o caminho do bem e efetuar seu progresso espiritual. Então, a porta do arrependimento nunca falha. Nunca falta. Deus nunca fecha a porta para a gente. Nós sempre vamos ter oportunidade. O mal que nós fizemos, vem o quê? Vem o arrependimento, vem o sofrimento e vem a reparação. Aí acabou. Quantas vezes a pessoa que mata alguém, depois vai conviver com ele, com o filho, com o pai, para os dois fazerem as pazes. É assim que se corrige as coisas. Não é botando um elemento no inferno eternamente. Corrige com essa reencarnação. A reencarnação é a bênção de Deus, é a justiça de Deus, é feita com as reencarnações. As crianças que morrem em tenridade podem ser espíritos mais ou menos adiantados, porque já tiveram outras existências na Terra ou em outros mundos. Então, criança, morreu uma criança. Quando morre uma criança, muitas vezes ela veio completar uma encarnação passada quando ela saiu antes da hora. Ela cometeu alguma coisa que encurtou a vida dela. Então, às vezes, volta para viver um tempo. Ou então, às vezes, vem para despertar os pais. Vem aquela criança boa, amorosa, bonita, todo mundo, de repente, aquela criança adoece e morre. O pai, a mãe, os avós ficam todos desesperados e começam a procurar religiosidade, uma coisa e outra, consolo. Às vezes, acaba encontrando, descobrindo que aqui o filho continua vivo. Né? Quantas mães foram atrás de Chico Xavier e receberam cartas dos filhos dizendo que estavam lá com a bisavó, que estavam bem, que só não estavam melhores porque as mães estavam chorando desesperadamente. Pedindo para as mães continuar a viver, continuar a cuidar do pai, continuar a cuidar dos outros filhos, continuar a fazer o bem. E assim eles ficariam melhor. Quantos consolo trouxe para as mães, né? Então, o detalhe importante, gente, é que a criança, a reencarnação dela termina aos 7 anos. Até aos 7 anos ela está em fase de reencarnação ainda. A alma dos deficientes mentais, dos idiotas, é da mesma natureza de que qualquer outro encarnado, e às vezes muito mais inteligente. Sofrem pela deficiência dos seus órgãos, como os mudos que abusaram de sua inteligência em existências anteriores. E quase sempre pediram para expiar suas faltas quando fizeram mal.
Então, todas aquelas pessoas que vêm com idiotizados, que vêm com deficiências mentais, aquilo não é de graça. Abusaram da inteligência, alguma coisa ocorreu. Aquela pessoa que vem mudo, usou às vezes a sua fala para convencer as pessoas a fazer as coisas erradas, a desencaminhar as pessoas, né? Depois, por punição a si próprio, eles pedem. Quero passar uma existência mudo, para mim não falar mais as besteiras que eu falei e prejudicar tanta gente, desencaminhar tanta gente. Pede. Sabem que é uma existência aqui na Terra de 80, 90 anos, não é nada. É um pingo d'água no oceano. Então pede para vir nessas condições. E servir de exemplo para os outros, né? Gente, então o Espiritismo ele é coerente por isso, porque ele tem explicação para as coisas. Não tem nada que não tem explicação. Não existe efeito sem causa. Enquanto uns falam, isso é mistério de Deus, o Espiritismo mostra para a gente que nós somos espíritos imortais. Nós reencarnamos, desencarnamos, tudo para melhorar. Tudo tem uma... Então, por isso é que nós devemos aproveitar a nossa encarnação aqui na Terra. Se a nossa vida não está boa hoje, nós temos que ver o que nós podemos melhorar. O que nós podemos mudar. Não esperemos milagre. Nós é que temos que mudar. A espiritualidade ajuda, dando intuição, mas quem tem que tomar a iniciativa somos nós. Ajuda-te que o céu te ajudará. Nós estamos aqui sempre para melhorar. Ninguém vem aqui para piorar, vem para melhorar. E não podemos desperdiçar essa oportunidade. Porque hoje nós estamos vivenciando, passando por aflições, por expiações, por coisas que nós fizemos nesta vida mesmo ou em vidas passadas. Mas estamos hoje preparando a nosso retorno à pátria espiritual, para um lugar bom ou para um lugar não muito bom. E também a nossa próxima encarnação, gente. A nossa encarnação vai depender dessa. Se nós endurecermos no mal, vamos ter uma encarnação muito pior do que essa. Então hoje vamos agradecer a Deus o corpo que nós temos, a família que nós nascemos, a saúde que nós temos, o dia que nós temos, o sol que nós temos, e vamos seguir em frente. Tudo na vida passa, como passa os momentos de alegria, de prazer, de saúde, mas os momentos ruins também vão passar. Essa epidemia que está aí deixando muita gente aí com síndrome do pânico, com depressão, com ansiedade, vai passar. Vai passar. Então, por isso, confiamos em Deus e coloquemos na nossa cabeça, eu sou o dono do meu destino. Como diz o Cristo, buscai primeiramente o reino dos céus e tudo mais vos será dado por acréscimo. Nós somos donos da nossa vida. Nós, só nós. Ninguém vai responder por aquilo que nós fizemos, só nós. Então, por isso, aproveitemos o máximo. Que Deus nos abençoe, nos ilumine, que nós possamos melhorar a cada dia da nossa vida. Que as pessoas que estão em casa sejam abençoadas, que os benfeitores que lá estão possam fluidificar as águas que lá estão, possam fluir sobre as pessoas que lá estão a melhor das energias, para que todos nós tenhamos uma excelente semana, com muita fé, com muita confiança em Deus, com pensamento positivo, com serenidade e orando sempre, pedindo a Deus que nos abençoe, que nos ilumine, que nos ajude. Assim, nós damos por encerrada a nossa reunião em nome de Deus. Que assim seja. Uma boa noite a todos.